Olá, bem-vindos! Bem-vindos à live pós-Copom. Hoje é um dia especial, hoje é aquele dia que a gente se encontra para falar sobre o que está acontecendo com a política monetária e as decisões mais importantes da economia. O Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano. A gente veio para essa reunião pensando que ele podia cair a Selic? Não, a gente já sabia que ele ia manter. A gente veio para essa reunião pensando que alguns economistas acreditavam que o nível de Selic em 15% era um grande erro, era um patamar muito grande e tal, e que Banco Central, na presidência de Galípolo, já começaria a reduzir a taxa Selic em dezembro ainda de 2025. Eram poucas pessoas que acreditavam nisso? Sim, eram poucas pessoas, mas elas existiam. Por quê? Porque os dados de inflação vieram bem mais fracos. Porque alguns dados de atividade vieram bem mais fracos. E, portanto, era de se pensar se o Banco Central não anteciparia, então, a trajetória que ele imaginava para a taxa Selic. E é isso que passava na cabeça dessas pessoas. Será que nesse comunicado ele abriu a porta para um ciclo de queda da Selic na próxima reunião? É isso que a gente vai tentar descobrir. Eu e vocês que não leram o comunicado ainda. Cadê minhas bolinhas para eu tacar em vocês? O Copom, ele começa sempre falando do cenário externo. Por quê? Porque nós somos uma pequena jabuticaba no meio do mundo e tampouco fazemos diferença nos investimentos globais. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que está acontecendo no rei de todos os reis, que é os Estados Unidos. O que ele começa falando do cenário externo? Ele fala assim: o ambiente externo esse ainda é novo, não tinha no comunicado anterior, ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos. Tarifaço, aumento de dívida pública, né, todas essas coisas. Aí antes ele tinha colocado assim: consequentemente, o comportamento e a volatilidade dos diferentes ativos têm sido afetados. Essa parte ele tirou, tá? Por quê? Porque lembra que o S&P tinha caído bastante, aí depois tinha voltado. Aí o juro americano longo tinha subido bastante, aí depois deu uma acalmada. Agora, parece que tá tudo meio de lado, entendeu? E o S&P voltou a subir, aí depois caiu um pouquinho, enfim, tá meio, né? Então, deu uma normalizada, deu uma parada na volatilidade, tá meio estável. Então, ele tirou essa parte da volatilidade. Tal cenário, existe particular cautela por parte de países emergentes em um ambiente marcado por tensões geopolíticas. Isso ele devia ter tirado. Por quê? Os Estados Unidos anunciaram um acordo de paz econômica, paz comercial com a China. Isso tira um pouco da tensão geopolítica que estava no ar. O que a gente está tentando entender aqui é basicamente o que vai acontecer com a taxa de juros americana. Porque se a taxa de juros americana permanece alta por muito tempo, a nossa taxa de juros brasileira não pode cair demais. Isso é importante para vocês entenderem o nosso contexto local. Porque se eu consigo dar dinheiro, emprestar dinheiro para os Estados Unidos a 5%, e se nós, brasileiros, sabemos que somos um caos, e a nossa Selic vai de 2 para 14, nossa inflação dispara, e nossas regras mudam o tempo todo, o que fará o investidor gringo investir aqui? Certamente não vai ser uma taxa de juros de 5%, né? Afinal, ele pode investir nos Estados Unidos a 5% de uma forma muito mais segura. Então, a Selic jamais poderia cair muito menos do que 7, 8, 9, por conta do risco que temos aqui localmente, certo? Então, isso por si só, se a taxa de juros americana não pode cair muito, a taxa brasileira não pode cair muito também. O que acontece, Marília, se a taxa brasileira cai na marra? Se o Banco Central vai lá e cai e fala assim: tô nem aí pra taxa de juros dos Estados Unidos, vou pensar só na inflação do Brasil.
O que acontece é que o dólar dispara. Então, os investidores saem das taxas de juros brasileiras e vão procurar investir em países mais seguros, por exemplo, os Estados Unidos, a taxas de 5% ao ano. Então, o câmbio dispara. Quando o câmbio dispara, aumenta a inflação, o Banco Central tem que subir a taxa de juros de novo. Se as taxas de juros dos Estados Unidos não vão cair muito, a taxa de juros brasileira não pode cair muito também. Então, o Banco Central, eventualmente, vai entrar num ciclo de queda da Selic? Vai. Mas ele vai poder cair a Selic de 15% para 7%, para 6%, como foi o pré-pandemia? Não. Porque se a taxa de juros brasileira for 6% e a dos Estados Unidos for 5%, de longo prazo, o dólar vai disparar. Aí ele vem para o Brasil. Tá bom, neste contexto, vamos olhar o Brasil. Aqui no Brasil a gente tá com uma Selic alta há muito tempo, né? Será que a gente vai poder cair essa Selic ou não? Por que a Selic sobe? Né? A Selic sobe porque a gente tá com a inflação acima da meta. A meta é 3%. A nossa inflação tá correndo aí a 4,5%, né? Quase 5%, acho que 5%. Então, o Banco Central deixa a Selic muito alta, muito acima do juro neutro, para que ele possa desacelerar a economia e desacelerar a inflação. A economia está desacelerando? Vamos ver o que o Banco Central diz. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores segue apresentando, conforme o esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica. Mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes apresentaram algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta de inflação. Ele já está começando a ver alguns sinais de moderação no crescimento da atividade econômica. Então, a Selic a 15% está provocando efeito? Está provocando efeito. Ela é contracionista, ou seja, ela é acima do juro neutro? Sim. A gente está vendo uma trajetória de moderação do crescimento? Sim. A gente está vendo uma trajetória de queda da inflação? Sim. Mas mantiveram-se acima da meta de inflação. Porque, lembra que eu falei para vocês, a gente precisa descobrir se nessa linguagem ele está pretendendo cair o juro, cair a taxa Selic na próxima reunião ou não. Vocês acham que esse mas é um mas de quem quer cair a Selic na próxima reunião? As expectativas de inflação para 2026 e para 2025 e 2026 estão em 4,5% para 2025 e 4,2% para 2026, respectivamente, sendo que a meta é 3%. Ou seja, as expectativas de inflação estão muito acima da meta, meus caros. O mercado acha que nós, Banco Central, autoridade monetária, não vamos cumprir a meta. E segundo a projeção do próprio Copom, para o segundo trimestre de 2027, que é o atual horizonte relevante, situa-se em 3,3%, ainda acima da meta. Nem o mercado acha que a gente vai cumprir a meta, mesmo a gente tendo jogado Selic para 15%. Tampouco o nosso próprio modelo acha que cumpriremos a meta. Deixando claro a nossa incompetência. Tô brincando, ele não escreveu isso, mas ele pensa isso. Mas ele não fala. Mas a culpa, gente, não é do Banco Central. Porque o Banco Central enxuga gelo com um governo que não para de gastar. Se o governo gasta, e gasta, e gasta, e o Banco Central sobe a taxa de juros, fica enxugando gelo. Quer ter uma Selic mais baixa? Totalmente factível. Quer ter uma meta de inflação de 3%? Totalmente factível. Não com crescimento de despesa de 10% do PIB, 10% ao ano. Aí ele fala das imposições de tarifas, blá, 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 enfim, um monte de blá, 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 que tá igual ao comunicado passado e fala que decidiu manter a Selic estável, isso é condizente com o cumprimento da meta. Beleza.
E agora ele vai falar sobre o futuro da política monetária, porque ele sempre termina com uma visão sobre o futuro, que é o parágrafo da esperança. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, ele já falou lá em cima, exige cautela na condução da política monetária. Já tinha escrito isso antes. E agora ele muda. O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante que os próximos passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso apropriado. Pois é, gente, assim, não me parece um linguajar de quem tá on the edge, assim, na vertente, na esquina de fazer um ciclo de queda. Vamos ter um ciclo de queda de juro no Brasil? Me parece que sim. Por quê? Porque a atividade de fato está arrefecendo. A inflação de fato está arrefecendo. E com o passar dos anos e as metas do arcabouço fiscal, a gente tem um fiscal que pelo menos não está crescendo, né? Tá melhorando? Não. Tem um monte de coisa fora da meta, né? Tem um monte de coisa que eles colocam fora da meta e falam que cumprem a meta e tudo mais. Mas pelo menos não está piorando muito, tá certo? Então, me parece razoável imaginar que esse último trimestre do ano a gente vai ver uma desaceleração econômica, juntamente, e que vai levar a uma desaceleração da inflação, que vai abrir espaço para o Banco Central vislumbrar um ciclo de queda da taxa Selic nos próximos meses. Afinal, a Selic a 15% é uma Selic extremamente alta, né? E que asfixia toda a economia. A gente está vendo no mercado de crédito o que está acontecendo. Tinham empresas que tinham dívida líquida de 3 e estão indo para 3,5, 4, e estão indo para prejuízo. Tamanha é a despesa financeira com o pagamento de juro com uma Selic de 15. É um cenário, a taxa Selic alta é um cenário que asfixia. O número de recuperações judiciais em 2025 dobrou em relação a 2024, gente. E quanto mais a Selic demora para cair, quanto mais o ciclo de queda demora para começar, maior é o risco que a gente corre. Por quê? Porque no primeiro semestre do ano que vem é um ano eleitoral. No primeiro semestre, os governadores, a federação tem que gastar tudo no primeiro semestre, porque depois de um certo momento eles não podem mais gastar, né, por conta da eleição. Então, no primeiro semestre, a gente vai ter uma expansão maior do que no segundo semestre. E essa expansão, a depender do nível de desaceleração que você tem no final do ano, você não consegue nem mesmo cair a Selic, né? Porque você vai ter essa expansão no começo do semestre, que pode atrapalhar a inflação, por exemplo. Não sei, vamos ver. A gente tem um cenário de Selic alta por mais tempo, tá? Que pode prejudicar o setor de crédito privado. E os spreads de crédito, por sua vez, estão nas mínimas históricas. Então, se você comparar o risco com o retorno potencial, não está valendo a pena. Então, é a hora de você ir reduzindo o que você tem de crédito. Deixa vencer. Vem os juros e amortizações, vai diminuindo e vai substituindo por quê? Por títulos do Tesouro Direto. Ai, Marília, mas título de Tesouro Direto é sem graça. Não é, não. Você render IPCA mais 7,5% ao ano não é sem graça. Você render 15% ao ano no Tesouro Selic não é sem graça. Você render 13,5% de pré-fixado não é sem graça. Aliás, é bem engraçado. É que você tá mal acostumado. Pronto, falei. Então, assim, vai mudando para Tesouro Direto. E outra coisa, o Tesouro Direto tem liquidez diária. Você pode comprar e vender quando você quiser.
Se eu comprei um IPCA mais 2060 hoje, amanhã eu posso vender um IPCA mais 2060. Agora, se eu compro um CRI de uma empresa não AAA e tal, e vou tentar vender, vou pagar spread na compra e venda. Aí, se não tiver liquidez, não vou conseguir. Se o resultado vier ruim, então, aí não vai conseguir vender mesmo. Só que a gente está se aproximando do ano eleitoral, que é um ano que pode mudar o rumo das coisas. Você precisa ser capaz de vender toda aquela posição no dia seguinte se você precisar. E o crédito privado não te dá este benefício. Então, assim, nunca fez tão pouco sentido você se atolar de crédito privado. Nunca fez tão pouco sentido. Marília, quero a ajuda de vocês. Me manda uma DM, tá bom? Eu te ajudo. Seja você pessoa física e a gente te ajuda na Wealth, seja você um consultor ou alguém que quer mudar para consultoria, a gente conversa também por DM e a gente te ajuda, tá? Mas assim, manter é muito importante, ganhar graus de liberdade no ano que vem na composição da sua carteira. E aí, Marília, isso significa que você não gosta de bolsa brasileira? Não. Eu gosto muito de bolsa brasileira. Por quê? Porque a Bolsa Brasil tá num preço sobre lucro muito barato do ponto de vista histórico. E o resultado, em geral, das empresas tá vindo mais forte. Então, essa última alta que a gente tinha tido da Bolsa até os 130 mil pontos tinha sido só por aumento do lucro. Por isso que o preço sobre lucro continuou em 8. Porque vieram os resultados vieram mais fortes e a gente teve uma manutenção do preço sobre lucro com o aumento do preço das ações. Então, ainda estamos com a Bolsa nos patamares nas mínimas históricas. Lembra que eu falei para vocês que estamos entrando, né, em ano eleitoral, tudo pode acontecer, pode ganhar A, pode ganhar B, pode ganhar uma política econômica fiscalista, pode ganhar uma política econômica expansionista, e isso vai mudar tudo. Num cenário de mudança de política econômica, ela tem muito para subir. Porque além do efeito de queda de juros, com redução da dívida financeira e aumento dos lucros, a gente vai ter também a expansão de múltiplos, com preço sobre lucro voltando para patamares históricos de 14 vezes PI. E aí, com isso, olhando uma bolsa de 130, de 120, só com isso a bolsa já dobrava. É uma bolsa a mais de 200 mil pontos. Então, a bolsa já acho que tem um risco-retorno super favorável. São todas as ações que eu gosto, que eu acho que tem essa simetria positiva? Não. Você tem que procurar ações de empresas que crescem, né? Que tem expansão de receita e que tem expansão de lucro. Eu, particularmente, as minhas preferidas são as ações do 10X, como eu já venho falando para vocês. Esse ano, eu acho que as ações do 10X subiram mais de 70%. Lembra que eu falava para vocês? Ah, vocês ficam aí apaixonados pela Selic de 15? Mas você prefere uma Selic de 15 ou um retorno que pode vir a ser 70%, 100% no ano? E eu preferia correr o risco para ter um retorno de 70%, 100%, lembra? Pois é, ele aconteceu. E além disso, tem mais duas cerejinhas nesse bolo. A primeira é que com a instabilidade americana, o mercado começou a diversificar seus investimentos e investir mais em emergência e América Latina como um todo. Então, não é só a Bolsa Brasileira que subiu Bolsa Brasileira, Argentina, colombiana, chilena, enfim. E a segunda cerejinha, que é uma cerejinha que eu acredito bastante, já venho falando para vocês, mas aí já é mais polêmico, que não é todo mundo que acredita, é o crescimento chinês, né? O mercado entrou numa narrativa muito forte de que a China tinha esgotado seu modelo de crescimento com a crise no setor imobiliário, o que eu achei um grande absurdo, né? Os Estados Unidos já teve subprime uma série de vezes, todos os países do mundo já tiveram crise imobiliária e nem por isso esgotaram seu modelo de crescimento. E não só isso, o modelo de crescimento da China
É um modelo muito inteligente. Primeiro, porque eles dominaram o parque industrial do globo inteiro. E segundo, porque agora eles pararam de crescer nos imóveis, né, nas construções civis e no setor imobiliário, e direcionaram isso para inteligência artificial e robótica. E eles estão colocando a inteligência artificial em absolutamente todo o parque industrial deles. E aí você vê notícias como o primeiro hospital 100% controlado por inteligência artificial do mundo. Ou primeira indústria a ter uma fábrica 100% robotizada, sem absolutamente nenhum funcionário. São coisas que só vêm da China, não vêm dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa história de blá, 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 de que a China esgotou o modelo de crescimento dela é a maior balela que eu já escutei nesses últimos anos. Eu acho que tá completamente equivocado. Agora, adivinha quem é a rêmora da China? Se a China é o tubarão. É nós. Ó, Ed, é nós. É o Brasil. Nós somos um dos maiores fornecedores de commodity para a China. Fornecemos as mais diversas commodities e insumos para eles. O primeiro produtor de terras raras é a China. O segundo produtor de terras raras é o Brasil. E o terceiro é a Índia. E Bitcoin? E Bitcoin? Você não falou do Bitcoin. Ó, Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin, a gente tem nossas ressalvas ao Bitcoin no momento atual. Por quê? O Bitcoin, ele subiu muito nos últimos anos, quando ele passou a ser utilizado mesmo pelo mainstream, que a gente chama. Então, tiveram lançamentos das ETFs de cripto, alguns bancos centrais começaram a colocar reserva em cripto, os Estados Unidos mesmo falou que ia ter reserva de cripto. Várias empresas começaram a colocar todo o caixa em cripto e viraram um jeito alavancado de comprar cripto. Eu acho que agora o mainstream já entrou. E a gente tá chegando num nível de market share do Bitcoin que já é um market share muito alto. Entendeu? Que quando você compara com o market share de outros ativos, já tá em níveis muito altos. Ele pode ir até os seus 150 mil e tal? Acho que sim, acho que vai. Esse é o nosso target. Agora, de 120, 130 para 150, o upside não é tão alto assim. Para um ativo que tem muita volatilidade. Para um ativo que você deveria entrar, se você acha que você tem um upside de 100% no mínimo, né? Pela volatilidade que ele carrega. Então, a gente já começa a achar que quem compra agora, compra com upside muito baixo. Em relação à volatilidade. Em relação à volatilidade, é sempre risco-retorno. Ora, se eu acho que eu tenho potencial de ganhar 100% com a Bolsa Brasil, eu vou entrar num ativo que vai me dar 25% com uma vol de 80%. Vocês entendem? Mas o que eu queria falar pra vocês por último, tá? Por último, eu queria falar pra vocês. Pra quem me assistiu aqui nesta live até agora e não cansou, temos uma promoção de Black Friday pra vocês, que é o Nord Infinity. O Nord Infinity tem renda fixa pro. Então, você quer saber qual título você vai investir? Vai investir num pré, vai investir num pós, vai entrar mais em crédito, vai entrar menos em crédito, pode entrar nesse, pode entrar naquele, evita aquele lá, renda fixa pro. Além disso, ainda tem dividendos, fundos imobiliários e investimentos globais. Ou seja, mais maravilhoso, impossível. Por quanto? 12 de R$60. Gente, é um relatório que antes estava por 12 de 120. Agora está por 12 de 60. Então, na boa, tem que comprar, concorda? Vou deixar um link em algum lugar, ou na minha bio, alguma coisa assim, qualquer coisa me manda DM e a gente conversa, tá? Esse era o último recado que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que eu tenha ajudado vocês a investirem melhor. Muito obrigada a todos e até daqui a 45 dias.